Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. First thing I would like to thank God pela vida, for the life, e pela oportunidade and for the opportunity, de eu estar aqui. for my presence here. Yes. Mais uma vez quero saudar o amado nosso pastor. Once again, I want to greet our pastor, Dizer muito obrigado say thank you pela confiança for the trust de poder ceder o púlpito to give the throne, para junto ouvirmos a palavra de Deus for together to hear the word of God, e falar também para os homens de Deus and say for the men of God, que muito obrigado. and thank you, A igreja em geral the church in general, e os levitas também. and the Levites. Obrigado. Thank you. Amém. Amen. E eu sei I know que o problema começou em Gênesis 11. that the problem did start there by Genesis 11. Problemas de línguas. Different languages. Mas para mim, But for me, it's better speak Portuguese. it's better to speak Amen. Portuguese. Hallelujah. Yeah, because it's my original language. It's because it's my official language. Aleluia. Então vou falar em português And I will speak Portuguese, e vou levar um pouco tempo. and I will take a little bit of time. Mas eu quero agradecer a Deus antes de começar, But I want to thank God for before I start, porque há anos atrás because years back, eu já ouvia falar de deserto de Calar. I was in the desert of Kalahar. E eu, há anos atrás, passei por cima deste deserto. And years back, I did pass on top of the desert. Quando eu ia ao continente americano, The time that I was going to American continent, e eu apreciava olhando para baixo, and I was just looking to the bottom. e eu via o rio que cortava o deserto. Always I saw the river that was crossing the desert. Aleluia! Mas hoje eu estou aqui, But today I am here. não porque passo por cima, Not that I pass on top, mas eu estou aqui embaixo. but today I am here. E eu vejo pelos meus I olhos see with my naked o eyes rio que corta o deserto. the river that cut the desert. E eu piso o deserto. And I am walking on desert. E eu estou muito feliz. I am so happy. Aleluia! Aleluia! Amen. Não vou levar muito tempo. I won't take long. Eu falo muito. I am talking too much. I talk too much. Porque Deus me chamou Because God called me para que eu possa anunciar o Evangelho. to bring the good news. Mas antes de eu começar, But before I start, quero dizer muito obrigado, igreja, I would say once again, thanks for the church por acolher os meus filhos. to accommodate my kids. São os meus filhos. Is my sons. Dia eu vou contar o testemunho deste homem aqui. One day I will give the testimony for this one. That is, Eu criei este menino ainda pequenininho. I did build him from the good childhood. Ensinei-lhe a palavra. I did teach him a word. Eu ensinei a ele para que andasse na palavra, I did teach him that he can walk in the words, olhar a palavra, look at the words, respirar a palavra, breathing the words, dormir na palavra, sleeping in the words, acordar na palavra working on the words, e sonhar a palavra. and dream with the words. Porque é o único guião Because it's the one guide
que nos leva a chegar a Deus. that take us to God. Aleluia. É a palavra de Deus. Is the word of God. Aleluia. Então, eu quero dizer muito obrigado pela minha filha Nikita, I just want to say thank God for Nikita, que ela cuida de mim mesmo. that is supporting me. Uau. This is Pastor understand. Muito obrigado, pastor. E eu não vim com a minha esposa, I didn't come with my wife. mas creio que na próxima vou levar ela. I believe I will bring her, E para que possa ver essa igreja alegre que está that aqui. you can come and see the beautiful church. Eu gosto de ver a igreja sul-africana. I like to see the churches in South Africa, Quando adoram a Deus, eles dançam. and that when they worshiping, them are dancing. E eu também sou muito agitado, eu gosto de dançar. And myself also, I like to dance. Em algum momento eu quebro o protocolo, The most of the time I broke the rules, porque quando chega no púlpito, because that when I reach in the pulpit, tem que respeitar, I have to respect, falar com eloquência. talk to. Yeah, I told you that don't speak that deep Portuguese. Amen. Amen. Before we started, it asked him that don't go so deep. Amen. Amen. Mas vou aprender africano na próxima. Yes, thank you. I will just learn Afrikaans in future. Para não haver problema. That Yeah. won't be a problem. Obrigado. Amen. Mas vamos ao que é importante. Let's go to what is important. Vamos abrir as nossas Let Bíblias us open our Bibles. no livro de Marcos, capítulo de número 4. Mark chapter 4, Começarei dos versículos 35 from 35 até 41. to 41. E o tema The theme, é as três vozes. the theme is three voices. As três vozes. The three voices No meio de tempestade. beyond the storm. Aleluia. Amen. Diz assim a palavra de nosso Deus. Assim, Está. Sorry. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Capítulo 4, versículo 35. Yes. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo: Mestre, não se te der que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hallelujah. The word of God reads as follows in the book of Mark 11 from verse 35. March 4. Mark 4 from verse 35. Jesus calms the storm. That day when evening came, he said to his disciples, Let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat.
There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Amém. Aleluia. Muito obrigado. Thank you. Vamos orar. Deus de misericórdia, nesta manhã. Aqui está o teu povo para que possa ouvir a tua palavra. Eu sei que há diferença da linguagem, mas que eu sei que o meu professor, que é o Espírito Santo, fará com que o teu povo entenda da melhor maneira. No nome de Jesus. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Temos um tema muito importante. We have a theme very important. Quando fala de tempestade, When we talk about the storm, eu não iria ter dúvida I don't have a doubt para o povo que vive aqui em Claar, that for the people that are living in Kalahar, porque já vivencia o que é o vento. because they know what is a storm, Porque o vento sopra em qualquer canto, because the wind sopra, is all over, vai para lado. other sides. E quando o vento sopra, At the time that the wind blow, muitas das vezes não entendemos the most of the time we don't understand de onde que o vento vem, where the wind is coming. qual é o objetivo do próprio vento. What is the subject of the wind? Mas é importante também But it's very important also entender, to understand ouvir and hear a voz do the próprio voice vento. of the wind. Aleluia! Amen. A Bíblia diz The Bible says que num dia one day que Jesus fazia muitos milagres, Jesus was doing a lot of miracles, ele falava em parábolas, and he was preaching in parables. ele ensinava o povo. He was teaching the people. E é por isso que o Marcos, That's why in Mark ele diz que, he said, e tendo naquele dia já tarde, and that day it was an afternoon, havia a necessidade was necessary passar para outro lado. to go to other part of the sea. E ele disse para os seus discípulos, And he said to the disciples, passemos para outro lado. let we move to other parts. Aleluia! Amen. Passemos para outro lado. We move to other side. E quando ele disse passemos para outro lado, When he said that we move to other a side, Bíblia diz que tinha uns barcos naquele lugar. the Bible said that it was a boat that was surrounding there. Não era só barco, Was not only one, mas tinha outros barcos. was another ones. E quando ele subiu no barco, When he walked into the boat, a Bíblia diz que ele desceu e foi dormir. and the Bible said that he went in and he went to sleep. E de repente começaram a remar o barco. And when the boat did start, E quando começaram a remar, the time that they did start waving no meio do mar, in the middle of the sea, o vento começou a se levantar. the wind did start blowing. E quando o vento começou a se The levantar, time that the wind did start blowing, a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram preocupados. and the Bible said that the disciples did start be at. Afraid, panicking. Thank you. So you did understand. E quando eles se preocuparam, When them were e quando chegaram no meio do mar, when we were inside the sea, e começaram a levantar um vendaval. did start shaking. E a palavra era essa: The word was, passemos para lá. we have to move to other. E a pessoa que disse isso The person that did say that, estava a dormir. he was the one that was sleeping. A primeira voz The first voice era de que passemos para lá. is the we move to. Não importa No matter de problemas que vamos enfrentar, the problem that we will face, vamos para lá. we have to move. Passemos para We lá. have to move. Mesmo havendo problema, Even
even we have a problem, Passemos para we lá. move to there. Aleluia. Amen. Eu imagino Pedro, I can imagine Peter, a pessoa preparada, the person that was prepared, experiente nas águas. that was experienced in the water. Não sei se ele começou a remar o barco. He didn't know that it did start waving. E quando ele começou a remar o barco, The time that it started waving, vento soprava contra eles the wind was blowing against. e eles lutavam com as ondas. Them did try to fight with. E eles naquele momento It was that time. esqueceram a palavra. Them did forget about the word. Passemos para lá. We moved to. E eles deixaram porque Cristo estava a dormir. Them did leave it because Jesus was sleeping. E eles pensaram o seguinte: Them thought, o que é que vamos fazer what agora? we're gonna do now? Naquele momento On the moment havia o som do vento que soprava. was a voice of the wind that was blowing. E o vento era forte, The wind was tough. muito forte. Was too tough. E Marcos escreve And Mark says de que uma grande tempestade, that a big storm, uma grande tempestade the big storm, se levantou no mar. did raise in the sea. Por que o Marcos disse isso? Why Mark say that? Porque ele sabia também Because he knew que quando se fala de uma grande that tempestade, when talk about the great storm, por detrás de grande tempestade behind of the big existe storm, grande Deus. behind the big storm is a big God there. Aleluia! Glória a Deus! E quando existe grande Deus, When is there a big God? não importa o problema que você está enfrentando. No matter the problem that you are facing with, Enquanto existe grande Deus, if you have got a big God, tem forças para lutar, even the power to fight, você luta. if you can fight, Porque a luta não é sua, because the fight is not yours, mas quem está por ti é grande because the Deus. fight is for God. A Bíblia diz, The Bible says, naquele momento, at the moment, a segunda voz the second voice que soprou nos ouvidos dos that discípulos was blown in the voice of in the ears for the disciples dizia o seguinte: was saying, soprava, blowing, e as ondas se levantavam, the wave was, What's your voice? e a água entrava no barco. and the water was going inside the boat. E naquele momento, In that moment, o vento dizia: the wind said, vão morrer. you have to É die. a segunda voz, That's essa. the second voice. Vão morrer You will aqui. die here. E soprava o vento: The wind was blowing. vão morrer. You will die. Vão morrer. You will die. E eu digo nesta manhã And I say now in que this morning existe that Deus is one God que conhece as circunstâncias, that you know the circumstances, que conhece a sua doença, that you know your sickness, que conhece os problemas seus. that you know your problems. E eu digo, I say esse Deus, that God, tão grande que Ele é, the biggest, Ele se humilha he want to be, e Ele entra dentro do seu coração. he will go into your heart. E quando Ele entra no seu coração, When you go in your heart, e Ele entra pelas veias, you go into your muscles. e Ele viaja pelas correntes de sangue, He travel on you the canal of your blood. e pega a vassoura, He take the wife. e começa a varrer, He start wiping. e começa a varrer, He start wiping. e se deixa levar pelo vento, pelo sangue, And he take you to that you can wave in the dentro blood. das suas veias. You go into your Ele muscles. está lá, He's in there. Ele está lá, He's in there. Ele está lá, He's in there. Ele cura He's in e you. satisfaz o desejo da And alma. satisfy you desire of your soul. Aleluia! Hallelujah. A Bíblia The diz, Bible says, naquele momento, on the moment, quando eles estavam a lutar, the time that they were fighting, e no versículo 41, the verse 41, eles se recordaram de que está aqui o mestre. you have to remember that there was a master there. O mestre está aqui.
Peter. E Pedro a tremer. And Peter was shaking. Rafa, We are dying. Rafa, We are dying. Oh, sim. Jesus. Oh, sim. Jesus. Rafa. We are dying. E Jesus olha para a cara do And Pedro. Jesus was looking on the face of Ele Peter. olha para a cara do Pedro. When he looked at Peter's face, Ele olha para o mar. and he was looking at the sea, E ele escuta o som do vento. he was hearing the voice of wind, E quando o vento soprava, and the wind was e blowing, Jesus sobe. and Jesus swore, E quando ele sobe, ele posiciona-se in one level, para poder perceber that you can understand de onde que vem o vento. where the wind is coming. Ele para em cima do barco. And he stand on top of the boat. Os discípulos seguraram do And lado. the disciples did start to walk E o around. evangelho para caramba. And they don't have each other. We are dying. We are dying. We are dying. A Bíblia The diz, Bible says, Jesus olha Jesus looked e diz o seguinte: and he said, mar, see, mar, see, aquieta-te. Aquieta-te. Vento, winds, para, para. come. Hallelujah. Hallelujah. E quando ele disse isso, And when we say that, o mar the sea parou. stopped. O vento The winds parou. stopped. Mas imaginaram algo muito interessante. You can imagine why it's very important. Quando há vendaval, When is the wind? há uma coisa que acontece. Is something that is happening. Eu gosto de apreciar o meio ambiente. I like to look environment. E quando vou a um lugar novo, When I go to a site that is new, eu gosto de tirar as coordenadas, I like to take pontos focais, the points, focal point. the focal points. Thank you. E quando eu vejo os pontos focais, When I take the points, the important points, eu gosto de ver de onde que o sol vem. I like to see where the sun is coming from, E por onde que anoitece. where it is going down. É importante isso. It's very important also. E quando eu chego num lugar, When I arrive in the place, eu gosto de ver o movimento do vento, de onde que vem para onde que vai. I like to see where the wind blow, where it's coming, where to. Isso faz parte de mim também. That is make part of me also. Porque eu sonhei, Because I dreamed queria ser um cientista. I did want to be a scientist, Mas que eu fui cortado, não pude conseguir ir para lá. but I was cutted because I couldn't reach there. Então quando eu chego no lugar When I reach in the place, e eu percebo o movimento da natureza, I like to understand the environment of the Nature. Okay. The nature. Remember 11. Genesis 11, chapter 11. Yeah. And the problems. Amen. But I know the one day we understand all people. Yes. Amen. That one will be in heaven. Yes. Amen. Hallelujah. We are speaking one language there. Yeah. Only one. Amen. Amen. E quando eu chego para um lugar, When I arrived to that place, eu começo a estudar isso antes de mais nada. I like to study the